Toda vez que zombavam dela, Laura Menezes optava pelo silêncio. Ninguém ali tinha ideia do que ela secretamente guardava. Contudo, assim que a derradeira gargalhada soou estridente demais, Laura tomou uma atitude que silenciou a todos e transformou o jogo. Ela mal consegue se virar no dia a dia. Imagina dominar outro idioma, ironizou Vanessa Lopes, lá do fundo da sala. Alguns engoliram o riso na hora, fitando Laura com olhares estreitos, à espera de uma reação. Ela recolheu a mão com pressa, pressionando a palma contra a coxa, como se sua simples presença já fosse excessiva naquele local. Vai lá, Laura, traduz esse relatório em alemão pra gente, desafiou Gustavo Oliveira, indicando um documento sobre a mesa. Um grupo de colaboradores se ajeitou perto das janelas, agindo como cúmplices silenciosos de uma cena em exibição. Laura permaneceu impassível. A frieza da madeira da cadeira pressionava seus dedos enquanto a agarrava. Um esforço para ocultar o tremor. Aposto que ela não entende nem o manual do liquidificador, soltou um analista, provocando mais risos. Meu Deus, quem deu essa vaga para essa moça? Questionou outro em um volume que ecoou pelo corredor. O burburinho de escárnio aumentou, cortante. Dois colegas, celulares prontos, filmavam a situação de maneira disfarçada. O odor amargo de café velho misturava-se ao peso da humilhação. Um papel deslizou pelo piso e parou nos pés de Laura Menezes. Era o currículo dela, impresso e riscado em tinta vermelha. Entrega para ela, afinal nem ler isso ela deve conseguir, sugeriu alguém atrás, sem nem tentar disfarçar o deboche. O som de uma cadeira se arrastando quebrou o ritmo. Gustavo Oliveira se aproximou, pegou o currículo do chão e o balançou no ar. Você realmente acha que merece esse cargo? Perguntou ele, encarando Laura com um sorriso enviesado e ameaçador. Ela inspirou rápido, desviando o olhar. Inspirou de novo, fixando a ponta do sapato na linha do chão. A plateia de colegas cochichava, inquieta. Uma moça do Recursos Humanos, olhando para a doutora Elisa Fontoura com desconforto, sussurrou. Isso vai dar muito errado. Gustavo dobrou o currículo e deu um tapa na mesa de Laura. Quem não tem algo relevante para apresentar deveria, no mínimo, manter o silêncio e aprender a escutar, pontuou ele, devolvendo o papel rasgado. O silêncio na sala era opressor. Por um instante, o tic-tac do relógio na parede pareceu cessar. Laura cerrou os olhos, os ombros levemente curvados. A sensação de ser insignificante, invisível, pesava mais que qualquer ofensa. Vai ficar paralisada aí? Ou vai provar que tem alguma utilidade? Gustavo pressionou, elevando o volume da voz. Ela então se pôs de pé, num movimento lento. A atitude, mesmo que sutil, fez alguns se calarem. Outros sorriram, convictos de que iriam presenciar um vexame iminente. Gustavo interceptou a passagem de Laura, bloqueando seu caminho com o braço aberto. Se você sair agora, todos saberão que você é apenas uma fraude. Ela fixou o olhar nele por uma fração de segundo e então desviou para as próprias mãos. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Como alguém consegue respirar enquanto o mundo inteiro te esmaga com uma reprovação? O toque sutil de um papel contra o couro do sapato. Laura baixou a cabeça. Viu o pedaço amassado de seu currículo, ainda marcado pelo salto de Gustavo. É curioso como um simples pedaço de papel pode carregar tanto peso. O cheiro da sala, café requentado, suor de nervosismo, carpetes desgastados, se dissipou, dando lugar apenas ao ruído opaco das vozes de quem já se foi. A voz de uma garota infantil atravessou a memória, clara e suave. Repete comigo, minha filha. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Repete Laura, ainda criança. O dicionário quase maior que suas mãos. O avô sorriu. Os óculos na ponta do nariz, riscando vocábulos em francês numa lista amarelada, as mãos guiando as dela sobre o papel. Saber se comunicar na língua deles, Laura, transforma seu amanhã.
Um idioma é uma ponte, e você vai cruzar o mundo inteiro. Eles se abraçaram. A cozinha humilde exalava o aroma de pão recém-saído do forno, promessas de um mundo grandioso demais para ser contido em apenas uma língua. O cheiro de álcool hospitalar surgiu repentino. A médica fechou a cortina. O avô respirava com dificuldade, olhos semiabertos. Escuta bem, filha. Nunca peça autorização para ser brilhante. E jamais esconda o conhecimento que você tem. O monitor emitiu um sinal agudo. O silêncio pesou mais do que a própria ausência. Eu te prometo que nunca mais vou me calar, vô, sussurrou Laura, agora mais velha, a voz embargada pela emoção. A médica fez um sinal para que ela se retirasse. A porta se fechou. O corredor vazio parecia maior do que qualquer barreira de linguagem. Em um quartinho apertado de pensão, Laura debruçada sobre livros, fones nos ouvidos, ensaiando novos sons, alemão, russo, japonês. Recortes de anúncios de vagas espalhados por cima do cobertor, todos para posições que exigiam as línguas que ela dominava. Na tela do telefone, a confirmação. Entrevista agendada na multinacional dos sonhos em relações internacionais. Os olhos brilhavam. As mãos sobre o dicionário. Amanhã é o meu primeiro passo. Não vou ocultar quem eu sou. Jamais. Ela sorriu para o espelho pela primeira vez em semanas. Segurou o porta-retratos do avô e beijou o vidro. Tudo isso passou pela mente dela em um lapso de tempo. O ruído áspero de uma cadeira sendo movimentada de volta ao presente, a sala sufocante, o cheiro de café velho retornando. Gustavo estava parado à sua frente, os olhos sombrios cravados nos dela. Laura fechou a mão ao redor de uma pulseira discreta, o presente do avô, a promessa silenciosa de nunca mais se encolher. Doutora Elisa Fontoura, ao fundo, observava tensa, notando a mudança sutil na postura de Laura. Tudo parecia girar novamente, mas agora, por um fio, Laura não parecia mais tão frágil. Laura voltou a se sentar, a respiração ainda irregular. Puxou o currículo rasgado para perto, as palavras riscadas brilhavam como feridas recentes. Olhou em volta. Cada colega parecia encontrar um novo motivo para rir, exceto uma, doutora Elisa. A coordenadora observava à distância, os lábios apertados, os olhos fixos. Mas Laura só conseguia enxergar o papel manchado sobre a mesa, e com ele o peso do que ela precisava realizar. Ela apertou o punho e empurrou o currículo para a frente. Posso detalhar aquele relatório, se houver interesse, afirmou, num tom que se esforçou para ser firme. Vanessa Lopes abriu um sorriso balançando a cabeça de forma quase condescendente. Olha só, finalmente resolveu se manifestar. Vamos dar ouvidos à especialista então. Gustavo recostou-se na cadeira com um ar de vitória. Laura puxou o documento para si, leu rapidamente o título e tentou traduzir. Mas antes que ela completasse uma frase... Pode parar, Laura, interrompeu Gustavo. Se você não consegue entender nem o início, não vai compreender o restante. As palavras a cortavam, como uma brisa gelada sobre a pele desprotegida. Ela tentou apresentar outra coisa, um texto em francês sobre negociações internacionais, mas Gustavo tomou o papel com um puxão brusco. Isso aqui não tem valor algum se o seu português já é deficiente. A mão dela tremia visivelmente. Recolheu os papéis, o impacto das críticas ecoando em seu peito. Respirou fundo, fez menção de sair, mas Gustavo bloqueou o caminho novamente, deixando claro, aquela sala era um território hostil. Laura passou a mão pelo cabelo preso, olhou para o relógio. Faltava pouco para a reunião crucial que definiria quem seria incluído no projeto de expansão, o mais importante da companhia em anos. Ela ansiava por aquela oportunidade. Já havia enviado currículos para todos os lados, convencendo-se de que era apenas mais uma tentativa. Mas naquele momento, precisava ir além. Ela queria, mais que isso, precisava, demonstrar seu real potencial. Tentou mais uma vez, agora pela ação.
Caminhou até o mural de avisos, afixou discretamente uma das notícias internacionais que havia traduzido para o painel da equipe. Esperou que alguém notasse, esperou ser chamada para a sala de seleção. Mas só ouviu risadas abafadas e murmúrios. O papel ficou ali, totalmente ignorado. Os nomes dos pré-selecionados começaram a aparecer em uma tela digital perto da porta. Só 3 vagas Laura precisava, no mínimo, garantir uma entrevista. Ela retornou ao computador, digitou rapidamente um e-mail, oferecendo-se como mediadora voluntária na reunião com os delegados internacionais. Sabia que dificilmente alguém responderia a um pedido tão ousado, mas clicou em enviar, mesmo assim. O polegar tremia em uma nova tentativa de agarrar a chance que parecia sempre fugir. Quando a resposta automática chegou, seu pedido foi indeferido. Para mais informações, consulte o gerente. O impacto foi mais doloroso do que ela estava disposta a admitir. Sentou-se novamente, mãos suadas, e ficou apenas ouvindo o ruído do ar-condicionado e as piadas no fundo. O obstáculo ficou evidente na tela. Gustavo, o gerente, era também o responsável por todo o contato com estrangeiros. A decisão final cabia a ele. O ambiente na sala ficou ainda mais denso. Gustavo abriu um arquivo de planilhas no telão. Lista dos aprovados para a próxima etapa. Nomes foram surgindo. Laura percorreu a tela, os dedos cruzados, na expectativa. O nome dela não estava lá. Vanessa Lopes, sentada ao lado, comemorou em voz alta. Parabéns para mim, não é, gerente? Gustavo sorriu e olhou para Laura. Se quiser ajudar, pode trazer café para a mesa principal amanhã. As risadas se intensificaram. Um dos analistas, Pedro, balançou a cabeça, olhando para Laura com uma compaixão disfarçada de superioridade. Doutora Elisa Fontoura cruzou os braços, mas permaneceu calada. Laura fechou o notebook lentamente, a esperança se esvaindo. Olhou para o mural, seu papel continuava lá, intocado. Gustavo passou por perto, parando por um segundo atrás dela. Tem algo duvidoso no seu currículo. Essas certificações aqui, alguém verificou de verdade? O olhar dele era de quem já tinha selado sua condenação. Um e-mail apitou em seu computador, informando que sua senha de acesso aos arquivos internacionais havia sido revogada. Laura engoliu em seco, sentindo o chão sumir. Na área do café, ouviu colegas cochichando. É a protegida da Elisa. Essa aí só serve para traduzir cardápio de restaurante. No banheiro, ela respirou profundamente. Lavou o rosto, ensaiando no espelho como explicar tudo de novo, já sem fé de que seria ouvida. Quando retornou à mesa, encontrou sua caixa de correspondência sobre a cadeira, com destaque para uma carta anônima. Você só vai se expor mais se continuar insistindo. Desistir parecia a saída mais fácil. Mas algo, no fundo, se recusava a ceder. Em seu próprio silêncio, Laura encontrou o maior adversário de todos. Sempre que alguém descobre minha verdadeira capacidade, tudo se desfaz. Ou me evitam, ou debocham. Ninguém gosta de gente que se destaca demais, o avô costumava dizer, mas também sabia que se esconder era doloroso. Ela colocou a mão sobre a pulseira mais uma vez e fechou os olhos. Uma lembrança recente. Em uma conferência, meses antes, tentou participar de um grupo de estudos internacionais. Faltou a coragem. Fingiu não entender a pergunta em inglês, com medo das consequências. A vergonha de sua própria genialidade. O receio de ser notada. Crescer em um lar que ensinava. Menina talentosa intimida os adultos. Mantenha-se discreta. Mas ela já estava exausta de se ocultar. O rosto disfarçava o medo, mas as mãos revelavam o nervosismo. Laura, você é a pessoa certa para essa vaga? Não seria mais prudente ceder lugar a alguém com menos bagagem, menos complexidade? Olhou para os papéis, o mural, a tela escura. E se todos eles tiverem razão? E se mesmo dominando tantos idiomas, eu nunca for aceita? Por trás da porta de vidro, viu a doutora Elisa Fontoura olhando com atenção.
talvez a única a perceber os sinais de sua derrota velada. Laura pensou em desistir, simplesmente ir embora. Mas a lembrança do avô a atingiu. Nunca peça autorização para ser brilhante. O medo não se foi, mas ela respirou fundo, finalmente, e encarou o desafio. Abriu a mochila, tirou uma pasta antiga, checou os certificados originais. Eu sei do meu potencial, eu só preciso de uma chance concreta. O movimento era pequeno, quase irrelevante, mas por trás dele havia o despertar de uma decisão. Laura se levantou, encarou o espelho pela última vez. Ou eles vão me engolir viva, ou vão descobrir quem eu sou de verdade. Terminou pior do que começou, mas agora a dor era inquieta, não mais feita apenas de frustração, mas de uma mínima e desesperada força para não se anular novamente. A luz fria refletia nas paredes de vidro da sala de reuniões, misturando-se ao zumbido suave do projetor. Gustavo caminhava na frente do grupo, com papéis nas mãos, como um mestre de cerimônias diante de sua plateia preferida. Laura entrou em silêncio, sentou-se na beirada da mesa, os olhos baixos. O cheiro do café já causava náuseas. Lembrava mais ansiedade do que energia. Lá fora, as nuvens carregadas indicavam chuva. Pessoal, vamos inaugurar o dia com uma atividade instigante, anunciou Gustavo, com aquela entonação de quem já preparou uma emboscada. Vanessa Lopes complementou na hora. Ah, teremos teste surpresa hoje? As risadas vieram antes da resposta. Gustavo ergueu um envelope branco. Vou sortear perguntas em diversos idiomas para testar o nosso preparo internacional. Quem falhar, paga um mico. Laura sentiu o rosto ruborizar, o murmúrio crescendo ao redor, mas forçou um sorriso discreto, tentando passar despercebida. Começamos pelos voluntários, ou pelas pessoas que possuem certificados impressionantes no currículo, provocou Vanessa, olhando diretamente para Laura. O grupo conteve o riso. A tensão ganhava um sabor metálico. Gustavo bateu os nós dos dedos na mesa, escolhendo Laura. Já que afirmam que você domina tantos idiomas, comece traduzindo isto aqui. E empurrou um bilhete em espanhol, escrito às pressas. Laura leu em voz baixa, tentando responder, mas Gustavo interrompeu. Mais alto para que todos escutem. Ela tentou com a voz ligeiramente trêmula. Antes que terminasse a frase, ele corrigiu. Errado. Isso é o básico. Sorrisos hostis surgiram. Outro colega, Pedro, levantou uma folha impressa. Tenta em alemão, então. Essa você não acerta. Laura respirou fundo. Começou a tradução, mas as vozes se sobrepunham. Devia ao menos tentar em inglês, já que é a língua universal. O sentimento de isolamento era palpável. Ninguém se manifestava em sua defesa, nem a supervisora, nem os colegas da mesa. Gustavo concluiu. Olhem bem, quem não é suficientemente capaz pode atrapalhar o crescimento dos outros. Os murmúrios aumentaram. Um parecia escárnio, outro pena. A dinâmica rapidamente se transformou em uma inquisição coletiva. Vamos lá, pessoal, quem tem mais testes para nossa poliglota? Sugeriu Vanessa, despertando gargalhadas. Alguém buscou trechos em russo em uma pesquisa rápida. Outro abriu um vídeo japonês. Jogou o áudio no máximo. Laura, traduz isso aqui num instante, pediu com um sorriso debochado. Desta vez, mais 3 ou 4 colegas se juntaram, ansiosos para ver a colega tropeçar em público. O ambiente, antes profissional, agora parecia uma arena de julgamento. Cada equívoco, cada hesitação de Laura era celebrado com gestos exagerados, olhares que a queimavam. O grupo trocava mensagens, memes com emojis de palhaço circulavam. Gustavo instigava os ataques, fingindo imparcialidade. Pessoal, mantenham a calma, mas a Laura está aqui para aprender com os melhores. Era um verdadeiro espetáculo. Laura tentou uma resposta em francês, mas a interromperam no meio, rindo alto. Alguém filmou.
Vai viralizar no grupo, merece virar meme. A cada frase uma sabotagem intencional, um erro apontado como falha irreparável. A plateia, que estava calada, se soltou. Depois reclamam de burnout. Eu não diria nada, comentou alguém rindo. Doutora Elisa Fontoura, encostada na parede, hesitou entre intervir e respeitar a hierarquia. Seu rosto era um mapa de tensão. Por um breve momento, os comentários cessaram. Laura ergueu a cabeça, a voz buscando firmeza. Eu posso comprovar minhas certificações. Não cheguei aqui por acaso. As pessoas ficaram em silêncio, esperando pela réplica de Gustavo. Minha cara, papel aceita qualquer coisa. Provas em tempo real não são para todos, ele rebateu. Laura hesitou, mas insistiu. Podem entrar em contato com meu antigo supervisor internacional. Eu trabalhava com 7 línguas diariamente. Uma colega, em uma rara intervenção, murmurou. É verdade, meu primo ouviu falar de você. Por um breve instante, pareceu que o cenário mudaria. Gustavo sorriu, dissimulado, sacando um e-mail impresso. Se você era tão eficiente assim, por que aqui só realiza tarefas básicas? O silêncio voltou. Ele exibiu uma planilha de avaliações internas, com notas medianas atribuídas a Laura. Não adianta dominar idiomas, se não entrega resultados, disse, a frase cortante para toda a sala escutar. A respiração dela acelerou. Alguém comentou, sem olhar nos olhos, o quociente de inteligência nem sempre acompanha o currículo. Laura sentiu o golpe. Até quem a havia defendido recuou. A sala estava cheia, mas parecia menor, mais sufocante. Gustavo saiu de trás da mesa e, olhando para Laura, declarou: Você sinceramente acredita que pertence a este ambiente? A pergunta era um ataque direcionado. Não precisava de resposta. Vanessa fotografou a cena, compartilhando no grupo da equipe. Deve ser algum tipo de fraude, ou indicação de alguém. Ninguém alcança tudo isso sozinha, comentou com a voz doce, mas ácida. Um eco tomou conta do ambiente. Laura tentou falar, mas as palavras não vieram. Os olhos se encheram, mas ela conteve o choro. Gustavo finalizou. Ela não entende de nada. A frase reverberou, carregada de maldade. Alguns riram, outros apenas desviaram o olhar de constrangimento, como quem testemunha um acidente e prefere negar. O relógio marcava a passagem do tempo, cruel. Laura permaneceu parada, largada à própria sorte. Alguns se levantaram para buscar café, outros mexeram nos celulares, e a sala se esvaziou sem despedidas. Sua dignidade parecia ter ficado ali, esmagada entre papéis rasgados. Sozinha, Laura sentiu o eco da humilhação ressoar pelas paredes da empresa, marcando não apenas aquela manhã, mas tudo em que ela acreditou ter valor. O banheiro estava deserto, exceto pelos vestígios do vai e vem ansioso de outras manhãs. Laura empurrou a porta, olhou no espelho e viu alguém que parecia menor do que era há poucos dias. Lavou o rosto em silêncio, desejando que a água fria dissolvesse o rubor que ainda subia às bochechas. Mas a queimadura da vergonha persistia. A mesma frase de Gustavo ecoava. Ela não entende de nada. Ali, sozinha, ela sentia o peso do absurdo. Como tantos podiam compactuar com aquela inverdade? Os olhos ardiam. Lágrimas presas em um duelo insuportável de orgulho ferido e o desejo de simplesmente sumir. Laura respirou fundo, tentando se convencer de que era só mais um dia ruim, que era possível pedir demissão e recomeçar em outro lugar. Ainda assim, algo a mantinha paralisada. A dignidade, aquilo que ninguém podia tirar dela sem permissão, estava arranhada e, embora doloroso, queimava como um sinal de alerta. Pegou o celular e abriu o e-mail, pronta para redigir a mensagem final. Solicito meu desligamento imediato. Motivo, ambiente insalubre. E digitou essas palavras com raiva. Mas a mão tremeu antes de enviar. Apagou tudo. Focou na tela. Mensagens antigas do avô, frases em diferentes línguas, emojis carinhosos.
Fotos de quando repetir frases difíceis parecia uma brincadeira divertida, não uma humilhação pública. No fundo da bolsa, sentiu o toque familiar da pulseira. Leve, fria, firme. A lembrança do avô se tornou quase física. Jamais se curve a quem te diminui por medo da sua luz. Em algum ponto daquela frase, uma faísca acendeu. Pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu uma raiva genuína. Não aquela que paralisa, mas a que impulsiona a mudança. Por que eu tenho que aceitar calada se a falha é deles? Pensou. Ali, diante do espelho, encheu os pulmões de ar e sussurrou para si. Hoje, eu vou determinar o desfecho deste dia. Nenhum deles vai falar por mim. Passou o papel pelos olhos úmidos, ajeitou o cabelo e saiu. Cruzou o corredor como quem carrega algo de valor inestimável nos bolsos. Uma nova resolução. Em sua estação de trabalho, pegou a pasta antiga de certificados. Passou os dedos sobre cada um, revivendo noites, traduzindo textos, lendo poesia francesa, debatendo filosofia alemã, corrigindo contratos em árabe. Cada folha era uma prova irrefutável de quem ela era e o quanto havia batalhado para chegar ali. Notou então, ainda na pasta, um convite antigo, uma conferência multinacional agendada para dali a 3 dias. O nome de Gustavo estava entre os organizadores, ao lado de delegados de vários países. Laura enxergou a oportunidade, uma chance de se expor, sim, mas principalmente de recuperar o controle de sua própria história, sem intermediários, sem depender de autorizações. Buscou no telefone o nome de alguém que pudesse oferecer suporte. Chegou até a doutora Elisa Fontoura. Hesitou antes de escrever. Afinal, há orgulho em pedir ajuda, especialmente após ser testemunha de tanto silêncio. Mas escreveu mesmo assim. Doutora Elisa, preciso de sua orientação. Quero uma oportunidade de mostrar meu real valor. Mas não sei por onde começar. Podemos conversar ainda hoje? Enquanto digitava, percebeu o quanto aquela pequena atitude já a colocava à frente de muitos que se sentiriam derrotados. Laura guardou os certificados, imprimiu as cópias mais relevantes e preparou uma pasta organizada, com traduções e provas finais de cada exame internacional, todas reconhecidas. Elaborou um plano rápido. Iria à conferência, independentemente da aceitação inicial, pronta para se voluntariar diante dos delegados, todos precisando de tradução. Decidiu solicitar espaço, mesmo correndo o risco de um novo vexame. Mas desta vez, ela não seria empurrada, tomaria a iniciativa e aceitaria as consequências de seu ato. Já passava das 7 da noite. Enquanto reunia os últimos itens, ouviu notificações chegando. Doutora Elisa respondendo, venha à minha sala em 15 minutos. O coração acelerou. Era pouco, talvez quase nada, mas era o suficiente para uma pessoa que, após ser rebaixada à poeira do chão, decidira se levantar. No caminho até lá, Laura sentiu, pela primeira vez desde a humilhação, que seus passos não eram de fuga, mas de busca por algo maior. Vingança? Talvez não. O resgate de sua dignidade, sim. E desta vez, nada nem ninguém falaria mais alto que isso. Doutora Elisa Fontoura aguardava Laura na sala do RH, um ambiente mais acolhedor, repleto de livros e fotografias de eventos internacionais passados. Elisa não perdeu tempo com formalidades. Você está realmente decidida? Laura apenas assentiu. Elisa puxou o notebook e exibiu uma lista de delegados internacionais que participariam da conferência dali a 3 dias. Há uma chance rara. A mesa principal vai necessitar de um tradutor simultâneo. Mas o Gustavo já montou a equipe dele e te excluiu. O medo percorreu Laura, mas a voz de Elisa foi incisiva. Não precisamos pedir permissão para demonstrar talento. Elisa revelou que já havia visualizado as certificações de Laura meses atrás, guardadas no arquivo da empresa. Você é a profissional mais qualificada deste escritório, e Gustavo tem plena consciência disso.
Ela propôs uma estratégia: incluir Laura como voluntária para acompanhar uma das delegações, pois os convidados traziam seus próprios intérpretes, mas sempre surgia a necessidade de alguém para mediar imprevistos em línguas menos comuns. Vou conversar com o organizador da conferência. Garanto para você 5 minutos na mesa principal. Tempo suficiente para provar que ninguém aqui tem o direito de duvidar de quem você é. Laura hesitou, não pelo medo da língua, mas pelo peso da exposição. De todas as ameaças que já havia escutado, nenhuma era tão potente quanto a do descrédito geral. Vamos quebrar essa lógica destrutiva de que humildade é sinônimo de invisibilidade. Você possui algo raro. Não se esconda mais, nem por eles, nem por mim. Elisa abriu o contato com os organizadores, utilizando sua influência de anos viajando e ensinando idiomas. Confirmou: está tudo acertado. Prepare-se em todos os idiomas que você domina, mas acima de tudo, prepare-se para não ceder à pressão. No dia seguinte, Elisa procurou Laura com mais detalhes. Gustavo sempre se empenhou em minar talentos por receio de perder sua própria relevância. Não é algo pessoal. Ele já sabotou outros funcionários brilhantes. Laura compreendeu, naquele instante, que o ataque vinha do ego dele e não de suas falhas. Na véspera da conferência, Elisa adiantou: a delegação é composta por 8 países: Alemanha, França, Itália, Japão, Rússia, Espanha, China e Coreia do Sul. Cada representante apresentará suas questões em seu idioma de origem, e apenas você tem condições de atender a todos. O plano era direto. Laura entraria como intérprete de apoio, mas solicitaria a permissão para responder e traduzir sem depender de um roteiro, diretamente para os delegados. No café, ela debatia com Elisa as estratégias de apresentação, revisando nuances, expressões idiomáticas e frases de impacto. A raiva tomou o lugar do receio. Se ele fez isso com outros, não vou permitir que termine da mesma forma. Começou a preparar sua própria fala. Separou certificados, exemplos de projetos realizados, artigos publicados. No final do expediente, Elisa concluiu: amanhã vamos mostrar quem está verdadeiramente pronto. Na manhã do evento, Laura revisava diálogos em todas as línguas. Elisa preparou um roteiro rápido, mas incentivou o improviso. Como plano final, incluir na mesa um delegado de um país mais inusitado, a Arábia Saudita, já que ninguém da equipe de Gustavo dominava o árabe, exceto uma intérprete que havia ligado avisando que perderia o voo. É a chance de apresentar algo inesperado. Em caso de qualquer contratempo, suba e se ofereça imediatamente. Laura ensaiou, repassou diálogos técnicos e conversas informais, revisou sotaques, estudou pronúncias em japonês e russo até ficar rouca. No camarim improvisado, Elisa entregou a ela um pingente. Aqui está a ponte. O resto é com você. Ao receber a convocação oficial, a tensão era máxima. No grupo de mensagens, colegas debocharam: a vencedora do reality show dos idiomas vai se envergonhar ao vivo. Laura respondeu apenas com um veremos. Na hora da conferência, Elisa chegou apressada. Alteraram a programação de última hora. Gustavo descobriu o plano e tirou seu nome da lista principal. Laura congelou. Um dos organizadores, ao ver o nome dela excluído, hesitou. Precisamos de intérprete agora. Quem pode nos ajudar? O grupo de intérpretes oficiais estava incompleto, alguns atrasados devido a conexões internacionais. Gustavo, ao notar a lacuna, tentou impor uma colega despreparada, que só falava espanhol e inglês. Laura, ali ouviu o delegado francês dizer: necessito de tradução, se possível, em francês e alemão, com urgência. Antes que alguém pudesse interromper, Elisa se adiantou. Minha assistente é fluente em ambos, posso assegurar. Gustavo tentava intervir, mas uma coordenadora sênior da conferência o barrou. Eu preciso de alguém pronto. Agora. Pode subir, Laura. A plateia,
A equipe, todos voltaram os olhos para ela. Gustavo suava, Elisa sorria em uma cumplicidade silenciosa. Laura engoliu o medo. Ajustou o microfone no blazer. Nos segundos finais, enquanto subia ao palco, um último obstáculo. Um segurança pediu a credencial. Elisa exibiu a aprovação especial. Laura estava liberada para subir. Com a luz, a expectativa e o silêncio da plateia, ela ficou diante dos delegados, pronta para a virada. Nas horas que antecederam a conferência, Laura e Elisa se isolaram em uma sala pequena e reservada, tomando notas, revisando planos e especulando sobre cada possível armadilha. Elisa, experiente em ambientes competitivos, repetia: "Prepare-se para o melhor, mas esteja atenta ao pior. Gustavo não vai ceder facilmente." Laura sorriu ansiosa. "Estou preparada. Se houver sabotagem, eu a transformo em destaque." O plano era minucioso. Repassar cada idioma, organizar todos os documentos, apresentar-se formalmente a cada delegado internacional assim que chegassem, garantindo uma comunicação direta, sem que Gustavo pudesse filtrar ou impedir os contatos. Elisa fez várias ligações, assegurando que todos soubessem quem era Laura e sua trajetória. Não para criar favorecimento, mas para que ficasse claro. A mediadora não era uma escolha de última hora, mas a única capacitada para o desafio. Na véspera, treinaram o improvável. Elisa simulava obstáculos. O tradutor sumiu. Qual a sua ação imediata? Laura respondia com agilidade, alternando códigos linguísticos em segundos. O microfone falhou. Resolva isso." Laura improvisava sinais, rabiscava traduções à mão, sorrindo nervosa. "Um delegado se recusa a falar qualquer outra língua além da sua nativa." Laura pedia licença em russo. O exercício não se tratava apenas de idioma, mas de enfrentar o inesperado, e principalmente Gustavo. Cientes de que sabotagens nascem do medo, do ciúme ou do sentimento de posse, as duas previram cortes abruptos, exclusão de dados, transferência de responsabilidades e tentativas de roubo de protagonismo. "Confie apenas em quem já demonstrou honestidade", aconselhou Elisa, "e mantenha cópia de tudo em nuvem. Se tirarem seu acesso, você não perde seu trabalho." A experiência de Elisa em ambientes corporativos hostis era fundamental. Ela sabia que Gustavo poderia, por inveja, sabotar desde a lista de presença até a transmissão do evento. Na manhã do evento, as primeiras dificuldades, o crachá de Laura havia desaparecido. Ela procurou no armário, mas não encontrou. Um funcionário do RH apareceu. "Seu nome não consta na lista de acesso." Elisa interveio rapidamente, apresentou e-mails oficiais, revertendo a situação. Enquanto isso, Laura notou uma movimentação estranha nos bastidores. Reuniões remarcadas às pressas, grupos cochichando, um clima de incerteza no ar. O nome dela havia sumido da programação digital, mas estava impresso no manual estrangeiro. Elisa explicou em voz baixa. "Sabotagem clássica. Eles te removem da lista principal e adiam tudo que dependa da sua presença. Mas documentos impressos quase nunca batem com as versões digitais alteradas." Laura percebeu, então, a importância de nutrir relações sólidas, demonstrando resultados consistentes e mantendo aliados atentos às tentativas de bloqueio. Procurou cada delegado, apresentando-se pessoalmente e confirmando horários para garantir acesso real, mesmo que alguém tentasse barrá-la. Enquanto revisava as apresentações nos bastidores, alguém da equipe técnica a procurou. Mudaram o idioma padrão do painel. O moderador acabou de avisar. Elisa ficou tensa. "Padrão? Quase ninguém entende finlandês aqui." Laura, sem hesitar, abriu sua lista de anotações sobre o idioma menos provável. "Então será em finlandês. Que mudem." A tensão se transformou em riso, um alívio nervoso. A preparação fazia sentido. Não era só sobre idioma, era sobre estar pronta para o imprevisto. Faltando poucos minutos para o painel principal,
A principal testemunha da capacidade de Laura, uma delegada espanhola, foi chamada às pressas para uma reunião paralela, aparentemente desnecessária. Elisa imediatamente questionou um dos coordenadores. Por que alterar a agenda da delegação neste momento? Novo pedido do gerente Gustavo, respondeu o funcionário cabisbaixo. A consequência da sabotagem era evidente. Remoção de aliados da plateia, bloqueio de depoimentos, divisão do foco. Laura sentiu o golpe por um segundo, mas então viu o grupo da delegação francesa se aproximando. Precisamos de auxílio na mesa. Nossa intérprete está presa no trânsito. Eu posso assumir, respondeu Laura, desta vez com convicção. Nos bastidores, Elisa e Laura repassaram a ordem dos idiomas e acolheram o improviso. Se tentarem adiar sua entrada, insista. Mostre as credenciais, fale com clareza, peça testemunhas, tudo registrado. Pouco antes do início, Gustavo, visivelmente tenso, tentou uma última jogada. Somente pessoas autorizadas têm acesso ao palco. Elisa, inabalável, exibiu o e-mail impresso com a autorização internacional. Um segurança hesitou, leu o documento e liberou Laura, enquanto olhares de desconfiança pairavam no ar. Quando chegaram ao palco, delegados internacionais aguardavam, alguns irritados com os atrasos. Laura pegou o microfone. Podemos começar? O organizador acenou afirmativamente. Todos os olhares se concentraram nela. Gustavo, impedido de interferir, forçava um sorriso para as câmeras, mas o suor denunciava sua inquietação. Na luz dos holofotes, Laura assumiu a liderança com Elisa e dezenas de espectadores atentos ao seu próximo passo. A armadilha estava armada, e mesmo sob sabotagem, ela finalmente mostraria o que ninguém quis ver até aquele momento, seu verdadeiro lugar naquele palco. A sala principal da conferência estava em efervescência, câmeras posicionadas, delegados concentrados e uma plateia em silêncio à espera do anúncio. Gustavo adentrou o palco com uma postura arrogante, sorrindo para os flashes, ensaiando seu domínio. Ajustou o microfone e falou alto, de modo que todos ouvissem. Antes de iniciarmos, devo frisar que esta equipe foi criteriosamente selecionada para garantir o mais alto nível de excelência. Qualquer questionamento sobre isso será tratado com total transparência e rigor. A plateia aplaudiu, ainda envolvida pelo clima de expectativa. Desviando os olhos para Laura, que se posicionava discretamente, Gustavo zombou. E para quem acredita que competência se resume a certificados ou rumores, vai descobrir hoje o que é preparo de verdade. Delegados internacionais se entreolharam, demonstrando desconfiança. Elisa, sentada na lateral do palco, mantinha a expressão impassível, observando. Gustavo fez questão de ler, em inglês elementar. Welcome to all delegates. We are here to excel. Depois, virou-se para a audiência e, em tom sarcástico, espero que todos estejam à vontade. Afinal, esta conferência é reservada apenas para quem realmente domina seu ofício. Laura procurava seu ponto de equilíbrio respirando fundo. Gustavo prosseguiu com seu discurso, com frases longas e autoelogios, contando experiências pessoais em eventos anteriores e sugerindo que o talento genuíno reside na prática, não em diplomas de papel. A plateia ora aplaudia, ora murmurava, dividida entre o desconforto e o respeito forçado pelos cargos ali representados. Ao final, encostou-se à mesa, olhou para Laura e desafiou. Será que temos alguém capaz de encarar os desafios de hoje? Quem sabe? Arrisque uma tentativa, senhorita Laura. O poder parecia estar todo concentrado em suas mãos, e ele exibia arrogância e confiança, como se sua posição pudesse blindá-lo de qualquer contestação. Delegados sussurraram algo em francês e japonês, provocando sorrisos discretos. Antes de ceder o palco, Gustavo concluiu. Vamos então descobrir quem realmente entende o que faz. A plateia emudeceu, aguardando Laura,
enquanto o vilão mantinha o sorriso seguro, como quem desafia e menospreza simultaneamente. Laura ergueu o olhar, sentindo em cada fibra o peso das palavras de Gustavo. Elisa acenou, quase imperceptível, em um sinal de apoio. O organizador dirigiu-se ao microfone. Precisamos testar traduções em diversas línguas. Senhorita Laura, aceita o desafio? Ela avançou para o centro, sob a luz, cercada por olhares de expectativa e ceticismo. O delegado francês começou, com a voz pausada. Pouvez-vous traduire cette proposition commerciale en português, s'il vous plaît? Laura não hesitou. Respondeu de maneira impecável, mantendo o tom profissional e a precisão técnica. A plateia murmurou. Alguns notaram a fluidez, outros aguardavam um erro iminente. Gustavo, com falsa indiferença. Francês é comum por aqui. Não chega a ser uma surpresa. Em seguida, o alemão se levantou. Können Sie mir bitte die wichtigsten Punkte aus diesem Vertrag nennen? Laura traduziu com riqueza de detalhes e clareza, mencionando termos jurídicos e expressões regionais. Não apenas transmitiu o conteúdo, mas também a intenção da fala. A plateia ecoou um ó coletivo, e o olhar de Vanessa Lopes se tornou inquieto. Gustavo interveio. Alemão? Outro idioma que muitos já estudaram. Próximo. Delegados do Japão e da Rússia, juntos, tornaram o teste mais complexo. Nihongo de Hanashite Kudasai. Możete perevesti predlozenie na ruski? Laura alternou entre japonês e russo, respondendo diretamente nos idiomas, sem pausas ou deslizes. A plateia se agitou em admiração. O organizador sorriu e balançou a cabeça. Surpresa genuína. Gustavo, agora apreensivo. Impressionante, mas nada diferente do que já presenciei em conferências de maior porte. O árabe dominou o microfone. هل يمكنك ترجمة هذه الرسالة إلى البرتغالية? Laura respondeu e traduziu com fluência para o português, demonstrando domínio do vocabulário complexo. O silêncio foi imediato, seguido por um suspiro coletivo de deslumbramento. Gustavo tentou interromper. Talvez tenha decorado frases. Alguém pode desafiá-la com algo menos usual? Os delegados italiano e espanhol rapidamente entraram na dinâmica. Mi puoi spiegare il senso di questo documento? Puedes resumir este informe? Laura explicou, alternando entre os dois idiomas, respondendo a questões técnicas e interpretando contextos culturais. A plateia, antes dividida, agora começou a aplaudir. Olhares surpresos, celulares filmando, cochichos entusiasmados. Quantos idiomas ela fala de verdade? Isso é inacreditável. Finalmente, o delegado chinês levantou uma questão filosófica em mandarim. Ni nen jie shi je jushi de i ma. Laura respondeu com uma citação literária chinesa, traduzindo o significado e a emoção da poesia. A plateia silenciou em respeito. Gustavo buscou uma última alternativa. Alguém aqui domina finlandês? O delegado finlandês fez uma pergunta introspectiva e complexa. Laura traduziu e respondeu com precisão absoluta. A sala explodiu em murmúrios, aplausos e olhares boquiabertos. Ali estava a prova prática, incontestável e inquestionável. Laura dominava todos os idiomas solicitados, sem titubear. O sorriso de Gustavo começou a se desfazer. A reação da plateia era definitiva. A humilhação agora mudava de alvo. O silêncio após as traduções era pesado, como se todos na sala precisassem de alguns segundos para processar o que acabavam de testemunhar. Olhares se cruzavam entre deslumbramento e descrença. Um murmúrio crescente, preenchendo o espaço vazio deixado pelo ceticismo de Gustavo. O grupo dos delegados internacionais trocava sorrisos discretos e gestos de aprovação. Era a admiração sincera do mundo real. Não apenas aplausos por protocolo. O primeiro a reagir foi o delegado francês, que levantou as mãos e aplaudiu de pé. Em seguida, o alemão seguiu o gesto, incentivando outros representantes a fazerem o mesmo.
Uma onda de aplausos tomou conta da plateia. Espontânea, poderosa, incontrolável. Os funcionários da empresa pararam qualquer distração. Celulares surgiram para filmar e compartilhar o momento histórico. Vanessa Lopes, antes tão presunçosa, escondia o rosto atrás dos papéis, sentindo a pressão das reações. A equipe técnica largou o controle remoto para observar, cochichando. Nunca vi algo assim. Ela não está só traduzindo, ela está no controle do painel. Elisa Fontoura, com os olhos marejados, olhava orgulhosa enquanto Laura sorria discretamente. Os mais jovens comentavam em grupos nos aplicativos. Vou mostrar isso para o RH. Finalmente alguém trouxe um valor real. A energia no ar era diferente do habitual em eventos corporativos. Era o marco de um momento que se tornaria lendário na empresa, compartilhado nos corredores, nas redes sociais e em reuniões futuras. Até membros do comitê organizador, que geralmente mantinham uma postura neutra, se levantaram para cumprimentar Laura publicamente. No auge da repercussão, um delegado se levantou para perguntar, agora não sobre sua competência, mas sobre a trajetória de Laura. Ela respondeu com humildade, explicando que sempre havia estudado por conta própria, que aprendera 9 idiomas para não se sentir limitada por sua origem, país ou preconceito. Eu sempre quis poder compreender o mundo inteiro. E hoje eu consegui ouvir todos vocês. O moderador do evento pediu silêncio, mas era impossível conter a vibração. Assobios, gritos de bravo, palmas dobradas no ritmo, olhares de incredulidade, felicidade e vergonha se misturavam entre os colegas que haviam zombado dela minutos antes. A plateia parecia mais unida do que nunca, incentivando a inovação, o talento e penalizando mesmo em silêncio a antiga arrogância e a exclusão. O impacto era coletivo, viral, emocionante, como só momentos verdadeiramente inesperados podem ser. Em um único evento, Laura transformava não só seu próprio destino, mas também a atmosfera da empresa e o respeito pelo conhecimento autêntico. Gustavo permaneceu no palco, tentando manter o tom arrogante diante da tempestade de aplausos. Sua expressão oscilava entre o constrangimento e a busca desesperada por uma resposta aceitável. Quando o moderador, percebendo o clima, solicitou comentários finais de todos, Gustavo avançou, microfone em punho. Impressionante, concordo, mas qualquer pessoa bem treinada pode memorizar respostas e frases de efeito. Disparou, forçando um tom de tranquilidade. Os delegados internacionais trocaram olhares de reprovação. O grupo finlandês, então, interveio. Gostaríamos de fazer uma pergunta específica, exclusivamente em finlandês, sobre nosso novo projeto. Não compartilhamos esse conteúdo previamente. Gustavo, agora visivelmente perturbado, hesitou. Eu posso tentar responder, arriscou. Mas logo engasgou ao ouvir o delegado falar fluentemente. As palavras falharam. A tensão se materializou no suor que escorria por sua têmpora. Laura se levantou com serenidade, olhou para o grupo e, traduzindo com fluidez, respondeu à complexa pergunta dos finlandeses. Em segundos, ela não apenas respondeu, mas elaborou uma solução, sugerindo melhorias no projeto, tudo no idioma nativo. O murmúrio se transformou em explosão. Palmas, assobios, comemoração. Delegados tomaram partido abertamente. Nunca vi nada igual. Isso é talento de verdade. Gustavo, encurralado, buscou apoio entre a equipe de eventos, mas todos fingiam não ouvir. O organizador do evento se aproximou, pegou o microfone. Precisamos garantir que apenas profissionais qualificados integrem nossos projetos internacionais. Você confirma todas as competências que declarou em seus relatórios, Gustavo? O constrangimento foi total. A plateia aguardava, todos atentos à resposta. Gustavo tentou argumentar, mas gaguejou, incapaz de sustentar o currículo que sempre foi seu principal trunfo. Laura, ainda com a postura discreta, comentou, agora em português. Posso traduzir o que for preciso.
inclusive pedidos de desculpas. Elisa caminhou até ela, colocando uma mão suave em seu ombro. O gesto era mais expressivo do que qualquer discurso, uma promessa de apoio, de uma mudança que seria visível. O organizador, diante da plateia lotada e dos aplausos, tomou uma decisão direta e objetiva. A partir de hoje, Laura Menezes será nossa intérprete oficial nas negociações internacionais. E quem debocha do talento dos colegas perde o próprio direito à liderança. O silêncio do pós-batalha reinou por segundos intermináveis. Gustavo, sem reação possível, foi convidado a se retirar do palco. Saía não apenas derrotado, mas publicamente desmascarado, sem argumentos, sem o amparo da arrogância. Laura não celebrou efusivamente. Permaneceu em quietude, respirando lenta e profundamente, olhos fechados por um instante. A plateia se dispersou com um novo respeito, não só por ela, mas pela capacidade de quem tem a coragem de mostrar seu talento quando o mundo tenta anular. E ali, no palco iluminado, ficou a lição não dita. O mérito verdadeiro surge quando a combinação de humilhação, coragem e dignidade transforma a protagonista em alguém muito maior do que qualquer vilão poderia imaginar. Ainda sob o calor dos holofotes, Laura sentiu uma tranquilidade inédita. Entre as cadeiras vazias e papéis espalhados, o burburinho do pós-conferência misturava admiração e surpresa. Delegados queriam cumprimentá-la, mas ela instintivamente afastou-se por um momento para recobrar o fôlego. Encontrou Elisa nos bastidores, que a recebeu com um abraço silencioso, forte e rápido. "Foi muito maior do que imaginávamos, não foi?" murmurou Elisa. Laura sorriu, tensa, sem conseguir articular palavras. Apenas guardou os cartões de visita que recebeu e, finalmente, deixou o auditório. Lá fora, inspirou fundo, sentindo o frescor da noite, amenizando o cansaço. Não houve uma celebração explosiva, apenas uma sensação silenciosa de retomada, de resgate da dignidade. No elevador, cruzou olhares com colegas que antes balançavam a cabeça em descrença. Agora, acenos tímidos, sorrisos acanhados e murmúrios de parabéns desenhavam um novo clima. Ao sair, Elisa repetiu em voz baixa, como um mantra: "Nada vai ser capaz de apagar o que você demonstrou aqui hoje." A semana seguinte trouxe mudanças notáveis. Logo cedo a notícia se espalhou. Laura seria a responsável pela equipe de negociação internacional por tempo indeterminado. O nome dela circulava pelos corredores e nos grupos internos virou referência em treinamentos de gestão. Sorrisos, mensagens de apoio e perguntas curiosas sobre idiomas começaram a substituir gradualmente as antigas piadas. Gustavo, sem o brilho de antes, foi realocado. Uma cena breve, contornando a área administrativa, recolhendo caixas com documentos, desprovido de sua postura altiva. Perdeu privilégios e passou a evitar o contato direto com os colegas. O boato era de que responderia por questionamentos oficiais. Mas, dali em diante, sua influência desapareceu em silêncio. Laura entrou na nova sala, simples, mas com vista para a movimentada Avenida Paulista. Sobre a mesa, relatórios de projetos e convites para entrevistas externas. Delegados internacionais enviaram e-mails, não apenas agradecendo, mas a convidando para oportunidades globais. No papel, o reconhecimento se transformou em proposta concreta. Ela foi indicada para a posição de consultora de projetos multilingües, um cargo que antes parecia inatingível. Na primeira reunião com a equipe, Laura falou pouco. Preferiu mostrar em ação. Apresentou dados, traduziu documentos em tempo real, propôs soluções com base na experiência recém-adquirida. O grupo reagiu com entusiasmo, curiosidade genuína, respeito sincero. No corredor, um funcionário recém-contratado se aproximou, hesitante. "Você poderia me auxiliar com uma dúvida sobre russo?" Laura respondeu com leveza, sem hesitar ou demonstrar receio. O gesto, pequeno, consolidava sua nova postura.
Não mais invisível, mas uma referência de talento e coragem. Recebeu uma mensagem de apoio da presidência da empresa, destacando iniciativa, preparo e coragem acima da média. Palavras que ecoavam por todos os departamentos. Dias depois, durante um treinamento multicultural, a história parecia se repetir. Uma nova funcionária, Júlia, insegura, foi pressionada com perguntas sobre inglês. Alguns colegas riram, tentando zombar. Laura, agora uma autoridade no local, interveio de imediato. Todos aqui têm um valor único. Quem está aqui apenas para humilhar, perde a chance de aprender. Recuou, olhou para Júlia e entregou seu próprio caderno de anotações. Eu sei o que é ser subestimada. Deixa eu te mostrar o caminho. 9 idiomas não me tornaram forte. O que me fortaleceu foi aprender a caminhar de cabeça erguida quando todos ansiavam pelo meu fracasso. A frase final ressoou no ambiente, como um aviso silencioso. Só nós sabemos o real valor do que carregamos. E é isso que ninguém pode nos roubar. Na sala, em silêncio, os colegas ouviram atentamente. Não houve reflexões demoradas nem sermões. Apenas o corte seco de quem viveu e aprendeu. Agora, Laura transformara não só sua realidade, mas também o ambiente de trabalho, elevando o padrão de respeito, inspiração e colaboração. Esse novo momento, mais do que um título ou cargo, era a confirmação de que o mérito verdadeiro nunca depende apenas de diplomas, reconhecimento formal ou aprovação alheia. Depende da decisão de não se deixar convencer por aqueles que nunca souberam realmente escutar. Se esta história tocou você, se despertou raiva, orgulho, empatia ou a determinação de vencer mesmo quando duvidam de sua capacidade, eu peço o seu like. Ele demonstra para mim e para toda a equipe que narrativas assim têm relevância para você e nos dá o sinal claro de que estamos no rumo certo. Agora, me diga nos comentários, de qual cidade do Brasil você está acompanhando este vídeo? Eu leio absolutamente todas as mensagens. Eu aprecio saber de onde cada pessoa veio, porque cada história de vida aqui sempre me inspira. E faço questão de responder a cada comentário com carinho. Aproveite, desabafe, porque pode haver alguém lendo que está precisando de uma palavra de incentivo exatamente hoje. E se você acredita na força de trajetórias como a da Laura, se acredita que ninguém deve ser diminuído por brilhar, se também acha que o mundo necessita de mais pessoas dispostas a dar a volta por cima, sem perder a humildade, então se inscreva agora no canal. Esta comunidade é feita para quem se emociona, para quem mira alto mesmo ouvindo o contrário. E sua inscrição, por menor que pareça, é gigantesca na missão de continuar trazendo este tipo de história para você. Toda vez que um novo inscrito surge, a vontade de criar só aumenta. E novas reviravoltas, novas emoções estão apenas começando. Não vá embora. Eu preparei outras histórias emocionantes para você na tela final. É só escolher a que mais chamar sua atenção e mergulhar em outra jornada de superação, surpresa e impacto aqui do nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.